eu conheci muito, muito de perto a situação desses dois povos, que é parecida há 5 décadas, né? Tem momentos ali de recrudescimento, tem momentos em que a coisa fica um pouco mais pacífica, mas nunca há paz absoluta, e até hoje também nunca tivemos a guerra final, né? Espero que não estejamos diante desse cenário agora, mas eu conheci bem de perto o que é o ódio que não existe aqui no nosso país. Existe o ódio no nosso país, mas não como aquele, com raízes históricas tão profundas, em que os dois lados têm as suas razões para odiar de morte o lado de lá. E numa dessas andanças, Sheila, em que eu passei 2 meses ali, quase 2 meses sendo correspondente da Rádio Jovem Pan, eu tive a oportunidade de conversar com, eu não vou dizer um terrorista, porque ele ainda não havia cometido o ato, mas ele estava na fila para se explodir em algum alvo israelense, né? Os atentados naquela época eram frequentes, eu estou falando de 2002, a gente estava vivendo a segunda intifada palestina, e o muro não existia ainda, né? Então, vez por outra, alguém atravessava ali a divisa entre os países e se explodia dentro de um ônibus, dentro de uma pizzaria, dentro de um restaurante, enfim, um alvo com o máximo de civis possível, com o intuito de fazer o maior número de vítimas possível. Isso em que ano? 2002. Não era o Hamas, portanto, era Fatah. O Hamas agia na faixa de Gaza, o Fatah meio que dominava a Cisjordânia, mas nenhum dos dois ainda era o governo oficial, né? Nenhum dos dois havia sido eleito oficialmente governo, nem de um nem de outro, mas os dois já agiam. E em visita a uma das cidades da Cisjordânia, muito calor, eu entrei no boteco ali para comprar uma Coca-Cola, e aí este comércio, como tantos outros, estava coalhado de pôsteres daqueles mujahidins, né? Os mártires da luta palestina. Segurando lá os seus... Eles tiram as fotos, né, no fundo azul, depois incluem lá a mesquita de Al-Aqsa. São os caras que se mataram, né? Mataram cidadãos israelenses e são, para aqueles terroristas do Hamas, considerados heróis da causa. Mas é bom a gente lembrar que o árabe é um povo muito bom, muito generoso, muito conversador, muito alegre. Eles não são aquilo, né? Um grupo radical, um grupo terrorista, um governo não representa a sua população. O dono do bar comentou comigo, a maioria ali fala inglês, que um deles ali era o vizinho dele e que ele ainda não havia cometido o ato terrorista. Ele começou a... esse aqui se explodiu numa pizzaria, esse aqui se matou. Ele não parecia concordar com aquilo. Ele parecia falar aquilo com um tom de reprovação, embora não dissesse isso textualmente. E aí ele falou, e esse aqui é meu vizinho, ele mora do lado da minha casa, ele é filho de uma pessoa que eu conheço, e ele vai se matar. Ele a qualquer momento vai ser convocado, alguém vai bater na porta dele, ele vai ser convocado, e aí os caras vão dizer qual é a missão dele. Geralmente em 2 pessoas e tal, para onde ele vai e onde ele vai se explodir. E eu fiquei muito impressionado com aquilo e falei, o senhor conseguiria me colocar em contato com esse rapaz? Um rapaz. Ele, eu vou tentar, espera um pouquinho aí. Aí ficamos eu e o Mark Tawil, que na época era repórter do JT. E o rapaz veio. Um menino de 17 anos de idade, magrelo, calça jeans, sandália, nunca esqueço, camiseta falsificada do Real Madrid com o nome do Zidane. Do Zidane ou do Beckham? Agora eu não sei, acho que do Zidane. Nos levou até o telhado de um predinho, de onde a gente via ali uma vista bonita da cidade. E a gente começou a conversar. Perguntei se podia gravar, e aquilo virou uma reportagem no JT, assinada pelo Mark, e na Jovem Pan, feita por mim. Enfim, foram 2 horas ali que a gente ficou conversando, tentando entender a motivação daquele moleque que nunca tinha matado ninguém, que gostava de jogar bola num terreno baldio ali, que parecia mais interessado em saber do Ronaldinho Gaúcho e perguntar se eu conhecia o Ronaldo Fenômeno pessoalmente, do que falar naquilo que ele pretendia fazer. Mas enfim, disse que havia se politizado recentemente, que havia entendido que aquilo era um imperativo palestino, e veja, eu tô dizendo aqui o que ele falou, e isso não é algo com que eu concordo, tá? Essa não é a minha opinião. Eu conversei com aquele cara ali não como um amigo, mas como um jornalista. Que era um imperativo que as pessoas dessem a própria vida
para defender a causa palestina, para defender a causa de 2 estados, para acabar com aquilo que ele chamava de apartheid, de humilhação a ele e à família dele. Disse que a mãe dele estava muito entristecida com aquela decisão, mas que entendia o que ele estava fazendo e que ele aguardava com ansiedade, mas com algum medo também, o dia em que ele iria até Tel Aviv ou Jerusalém ou alguma cidade israelense para se explodir e matar o máximo possível de inocentes. E eu perguntei a ele como é que ele tinha coragem de saber que, ao fazer isso, ele ia matar crianças, ele ia matar pessoas que não tinham nada a ver com o governo israelense, que não tomavam decisões. E o que ele me disse eu nunca esqueci, foi a parte dessa conversa que mais me impressionou. Ele, olha, Israel é uma democracia. Na democracia, as pessoas escolhem os seus governantes, portanto elas são responsáveis também pelas atitudes dos seus governantes. Os idosos que eventualmente eu vá matar, eles um dia votaram nas pessoas que fizeram o que fizeram com a minha família. As crianças que eu venha a matar vão levar adiante esse legado de escravidão e de injustiças com o meu povo. Portanto, eu não tenho remorso de matar nenhum inocente, nenhum jovem, nenhuma criança e nenhum idoso. Eles fazem parte do que é Israel. E terminamos a conversa. Ele foi embora, aquele molecote, com a mão no bolso, parecendo tudo menos um assassino em massa, muito menos. Eu nunca soube se ele levou a cabo ou se ele desistiu em algum momento de fazer o que pretendia fazer, porque quando os atentados ocorrem, a gente não fica sabendo o nome do terrorista, né? E infelizmente eu não guardei o contato da família dele nem dele. Então eu nunca soube se isso aconteceu de fato, se ele eventualmente se arrependeu e continuou vivendo a vida dele de molecão, que era o que ele deveria estar fazendo, com aquela idade, correndo atrás de um trampo, correndo atrás de uma namorada, começando a viver, ou se ele tornou um peão nessa guerra absurda que já dura mais de meio século naquela região. Veja, eu não concordei com uma palavra do que ele disse, mas eu entendi. Quando eu digo entender, quer dizer que eu entendi como funciona a engrenagem da cabeça dele. Não que eu concorde com aquilo. Não concordo. Tá? E, aliás, condeno veementemente qualquer resposta na forma de um ataque terrorista. Mas, pelo menos, eu consegui compreender como funciona a cabeça dessas pessoas que partem basicamente para uma missão suicida, que é o que eu acredito que o Hamas está fazendo agora, contra um país com o poderio militar do tamanho de Israel. Eu achei que eu deveria compartilhar essa história com o nosso ouvinte.